Graça e paz da parte de Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós iremos abordar aqui na Palavra de Deus um estudo da Palavra que nos traz uma reflexão muito profunda, pois iremos compreender situações em que, pelo nosso mau testemunho, o nome de Deus é blasfemado. Então, é uma palavra que convida a refletir e é uma advertência para que nós venhamos endireitar os nossos caminhos diante do Senhor, na sociedade em que vivemos, para que o nome de Deus seja glorificado pelo nosso testemunho e não blasfemado. Então, irmãos, vamos abrir aqui nossa Bíblia na carta que escreveu o apóstolo Paulo a Tito, seu cooperador. E aqui a partir do verso 1 diz assim: quanto a ti, fala do que pertence à sã doutrina, que os velhos sejam sóbrios, respeitáveis, sensatos, fortes na fé, na caridade e na perseverança. As mulheres idosas igualmente devem proceder como convém a pessoas santas. Não sejam caluniadoras, nem escravas de muito vinho, mas sejam capazes de bons conselhos, de sorte que as recém-casadas aprendam com elas a amar os maridos e filhos, e ser ajuizadas, fiéis, submissas a seus maridos, boas donas de casas, amáveis, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta igualmente os jovens para que em tudo sejam criteriosos. Sê tu mesmo modelo de belas obras, íntegro e grave na exposição da verdade, exprimindo-te numa linguagem digna e irrepreensível, para que o adversário, nada tendo que dizer contra nós, fique envergonhado. Amém, irmãos? Então, irmãos, nós vemos aqui essa exortação que primeiramente convida ao pregador, ao servo do Senhor que está na direção da obra, que ele seja íntegro, irrepreensível na exposição da sã doutrina, que ele seja grave e incorruptível, sendo ele um modelo. Veja que nós vivemos num tempo em que a palavra de Deus tem sido blasfemada por aqueles que não fazem parte da cristandade, pelo fato de olharem e verem o mau testemunho de muitos homens que se intitulam pastores, apóstolos, cooperadores, servos, enfim, assim como chamarem. Então a palavra aqui já começa exortando que o pregador deve dar exemplo, de modo que também esse exemplo deve ser seguido pelos fiéis. E primeiramente aqui começa com os idosos, com os mais velhos, com as pessoas maduras da igreja. Os homens devem ser sóbrios, prudentes, devem dar um bom exemplo. Da mesma forma, as mulheres mais velhas devem ter um padrão de vida de modo a ser um exemplo, um modelo para as irmãs mais novas, para que elas vejam o exemplo de submissão e assim aprenderem a serem submissas a seus maridos, aprenderem com o exemplo dos mais velhos. E da mesma forma os jovens. E você entende que aqui a palavra está dizendo que pelo fato de muitos não procederem em conformidade com o ensinamento do Evangelho, que é norma de vida, que é doutrina de salvação, a sã doutrina incorruptível, a palavra de Deus é blasfemada pelo fato do mau testemunho que muitos dão, porque muitos dizem serem cristãos, crentes em Cristo Jesus, e andam insubmissos
andam na embriaguez, andam na dissolução. A mulher não é submissa ao seu marido. O marido não ama a esposa como é devido, desonra a esposa. E com isso as pessoas que estão de fora olham e blasfemam o nome de Deus pelo fato do mau testemunho que muitos crentes têm dado, muitos cristãos têm dado, independente do credo religioso, porque eu não estou aqui para falar para um grupo de uma denominação. Eu estou aqui para falar com aquela que crê em Deus e que quer andar segundo a palavra de Deus. Eu não estou aqui para pregar religião ou partido, mas sim para expor a palavra da verdade. E você observa que aqui a palavra está dizendo: sê tu mesmo modelo de belas obras, íntegro e grave na exposição da verdade, exprimindo-te numa linguagem digna e irrepreensível, para que o adversário, nada tendo que dizer contra nós, fique envergonhado. Irmãos, veja que maravilha é quando o inimigo, o adversário, quem é o adversário? É Satanás. Muitas das vezes em forma de pessoas, porque você não vai ver o diabo por aí, você vai ver pessoas sendo instrumentos do diabo. E muitos estão só querendo uma brecha para levantar uma calúnia, para levantar uma blasfêmia, uma difamação contra a igreja de Deus. Mas veja que quão maravilhoso é quando o inimigo fica envergonhado, não tendo nada o que dizer. Ou se ele disser, mas estiver mentindo, isso não pode nos atingir. Então, como é que nós vencemos? É dando um bom testemunho, é sendo modelos, imitadores de Deus em Cristo Jesus, andando como Cristo andou, tanto os homens, as mulheres, os jovens, andando como Cristo andou, e assim o inimigo ficará envergonhado, não tendo o que dizer contra nós. Em segundo ponto, irmãos, nós vemos aqui o texto de 1 Timóteo, no capítulo 6, que diz assim: todos os que estão sob o jugo da servidão devem considerar os próprios senhores como dignos de todo respeito, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Os que têm senhores fiéis não os desrespeitem por serem irmãos, ao contrário, sirvam-nos ainda melhor, porque são fiéis e amigos de Deus, que se beneficiam de seus bons serviços. Então, o segundo ponto que podemos destacar aqui, em que o nome de Deus pode ser blasfemado pelo mau testemunho, é a insubmissão e o desrespeito. Porque você nota que aqui, quando Paulo dirige essa admoestação, ainda era num contexto de servidão, de escravidão, e ele não ordena que o servo desobedecesse a seu senhor, antes que o servo fosse fiel ao seu senhor, mesmo sendo o seu patrão, não sendo crente. Mas ele diz: você tem que obedecer por amor, você precisa. E quando o senhor daquele servo era crente, ele deveria servi-lo com maior honra ainda. Então nós podemos aplicar essa palavra hoje para todos aqueles que são empregados. Muitas pessoas tentam, de alguma forma, não serem fiéis aos seus empregadores. No trabalho que estão, seja essa pessoa um servidor ou um jornaleiro que trabalha aqui e ali, adquirindo o seu sustento, a palavra está mostrando que nós devemos fazer a nossa parte e respeitar aquele que está numa condição de nosso patrão, de nosso senhor, no sentido do trabalho, para que com isso a palavra de Deus não seja blasfemada, porque por muitos que fazem do seu trabalho
um trabalho desrespeitoso, insubmisso ao seu ao empregador, por essas pessoas a palavra de Deus é blasfemada. Porque, irmãos, uma coisa nós temos que ser sinceros. Quando as pessoas não têm mais nada que nos criticarem, a primeira coisa que elas tentam nos atingir é julgando a nossa fé. Ah, você não é um crente? Por que você está fazendo isso? Você não é um cristão, um discípulo de Jesus? Por que você está fazendo isso? E o vergonhoso é quando essas pessoas têm razão, quando estão nos criticando com razão. Mas quando elas estão criticando simplesmente por inveja, nós não devemos nos envergonhar. Antes devemos nos alegrar, porque estamos sofrendo injustamente. E aqui, irmãos, também em 1 Timóteo, no capítulo 5, aqui no verso 14, diz assim: Desejo, pois, que as jovens se casem, criem filhos, dirijam a sua casa e não deem ao adversário nenhuma ocasião de maledicência, porque já existem algumas que se desviaram seguindo a Satanás. Irmãos, essa palavra é forte, porque muitas jovens hoje que foram nascidas e criadas na igreja, ouvindo o Evangelho, ouvindo a palavra, de um momento para outro, se rebelaram contra a igreja, se rebelaram contra os ensinamentos e partiram para o mundo, para a prostituição, para a imoralidade, para os vícios. E você observa que este é um motivo do adversário, em forma de pessoas, como eu já disse, blasfemar a sã doutrina, blasfemar o nome de Deus, pelo mau testemunho, pela insubmissão, pelo desrespeito. Então, qual é o desejo de Deus para os jovens, para as moças? Aqui falando das moças, que se casem, criem filhos, dirijam a sua casa e não deem ao adversário nenhuma ocasião de maledicência. O que é maledicência? É maldizer, é caluniar. Porque muitas já seguiram a Satanás. Satanás, ele se rebelou desde o princípio. Ele quis que a vontade dele prevalecesse. Hoje nós vemos uma situação em que as pessoas não creem mais na palavra. Elas querem justificar assim, isso que foi escrito, e foi escrito para aquele tempo, não para agora. Muitas coisas, irmãos, nós temos que entender que são princípios, e princípios não mudam. Mesmo que o mundo tenha se corrompido e mudado, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus, ela não mudou. Vamos continuar aqui, irmãos, em Romanos capítulo 2, verso 17, que a palavra diz assim: Ora, se tu te denominas judeu e descansas na lei e te glorias em Deus, tu que conheces a vontade de Deus e que é instruído pela lei, sabes discernir o que é melhor, que estás convencido de ser guia dos cegos, a luz dos que andam nas trevas, educador dos ignorantes e mestre dos que não sabem, possuindo na lei a expressão da ciência e da verdade. Ora, tu que ensina aos outros, não ensina a ti mesmo? Pregas que não se deve furtar e furtas? Proíbes o adultério e cometes adultério? Abominas os ídolos e despojas seus templos, cometendo sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Pois como está escrito, por vossa causa o nome de Deus é blasfemado entre os gentios. Irmãos, veja como é grave o fato do povo de Deus, sendo conhecedor da lei santa de Deus, dos seus mandamentos, e tendo esse conhecimento, não honram a Deus em conformidade com aquilo que lhes foi revelado. Você observa que aqui num primeiro momento a palavra está se dirigindo aos judeus, que eram um povo detentor das alianças, das promessas, da eleição,
ou seja, o povo escolhido por Deus, o povo instruído pela lei, tendo na lei o caminho da verdade, sendo instrutor de outras pessoas. Aqui falando num primeiro momento até mesmo daquele judeu que é conhecedor da lei e que era poderíamos dizer, um fariseu, um escriba, alguém que instruía aos outros a palavra da verdade. Mas hoje nós entendemos essa palavra no contexto da igreja, de pessoas que têm o conhecimento do Evangelho, têm o conhecimento da sã doutrina, mas porém ensinando aos outros, elas mesmas não fazem. Porque você nota que aqui a palavra advertiu. Você que diz ao outro que não se deve furtar e furtas. Você diz que não deve cometer adultério e você adultera. Você abomina os ídolos e comete sacrilégio. Veja bem, e o que é sacrilégio? Imagina uma situação. Você abomina uma imagem, que é um ídolo, uma imagem de escultura, seja ela do que for. É um ídolo. Se é venerado e é adorado. Alguém chega ali e coloca um cordão de ouro, uma pulseira de ouro ali naquele ídolo, naquela imagem. E você chega ali, você repudia aquela imagem, mas você vai e pega aquele cordão de ouro, aquela pulseira, aquilo que foi consagrado ao ídolo. Então você está cometendo um sacrilégio, que é um pecado gravíssimo. Se você abomina o ídolo, tudo que foi consagrado a ele deve ser considerado anátema, que é maldito. Então você não deve tocar naquilo, por mais valor que tenha. Então você observa que o povo, sendo conhecedor da lei de Deus, desonrava a Deus pela lei, porque ensinavam que não deveria fazer uma coisa e eles próprios faziam. E com isso, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, entre aqueles que não fazem parte nem de Israel e nem da igreja. Ou seja, naquele tempo não faziam parte de Israel e hoje não fazem parte da igreja, que a igreja é o novo Israel. Então você observa a gravidade do fato de alguém professar a fé em Deus, em Jesus, e fazer o contrário daquilo que ele mesmo prega. A causa disso é que o nome de Deus é blasfemado, é desonrado entre aqueles que não temem a Deus, que não conhecem a Deus. E aqui, irmãos, dando continuidade na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2, verso 1, diz assim: Houve, contudo, também falsos profetas no seio do povo, como haverá entre vós falsos doutores, os quais trarão heresias perniciosas, negando o Senhor que os resgatou e trazendo sobre si repentina destruição. Muitos seguirão suas doutrinas dissolutas e por causa deles o caminho da verdade será blasfemado. Por avareza procurarão, com discursos fingidos, fazer de vós objeto de negócios, mas seu julgamento há muito está em ação e a sua destruição não tarda. Então veja, meu irmão e minha irmã que está acompanhando esta palavra, que um outro motivo em que o caminho da verdade é blasfemado é os falsos doutores com as suas doutrinas dissolutas, hereges. O que é uma heresia? A heresia é aquilo que é ensinado hoje, mas que o próprio Cristo não ensinou e nem mesmo seus apóstolos, porque o ensinamento dos apóstolos foi instruído por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. Então, tudo aquilo que é diferente do ensinamento dos apóstolos e dos profetas é heresia. Porque quando você lê em Efésios, capítulo 2, versos 18 a 20, diz que a igreja ela foi fundada no ensinamento dos apóstolos e dos profetas, do qual Jesus Cristo é a pedra angular. Então, esses falsos mestres são pessoas que elas introduzem ensinamentos na igreja, ensinamentos dissolutos, que negam
o Senhor Jesus que os resgatou. Eu posso dar um exemplo aqui da teologia da prosperidade. É uma verdadeira heresia. E por que eu digo isso? A prosperidade é bíblica, é um fato. Ser rico não é pecado, mas não significa que todos os filhos de Deus devem ser ricos. E a teologia da prosperidade ensina que se você é um verdadeiro filho de Deus, você tem que prosperar, porque se você não prosperar, você está debaixo de maldição. E isso é uma verdadeira mentira, uma verdadeira heresia. E muitos creem nisso, muitos seguem esses ensinamentos falsos. E com isso o caminho da verdade é blasfemado. Mas não pense que essas pessoas escaparão ao juízo de Deus, porque o juízo dessas pessoas já foi decretado e ele não tarda a se cumprir. E último ponto, irmãos, aqui no Salmo de número 50, verso 16, que há uma advertência, diz assim: ao ímpio, contudo, Deus declara. Ou seja, aqui nós vemos uma declaração de Deus aos ímpios, pessoas impiedosas. Que te adianta divulgar os meus mandamentos e ter a minha aliança na boca, uma vez que detestas a disciplina e rejeita as minhas palavras? Se vês um ladrão, corres com ele, e junto aos adúlteros tens sua parte. Abres tua boca para o mal e teus lábios tramam fraude. Sentaste para falar mal contra teu irmão e desonras o filho de tua mãe. Assim te comportas e eu me calaria? Imaginas que eu seja como tu? Eu te acuso e exponho tudo aos teus olhos. Considerai isto vós que esqueceis de Deus, senão eu vos dilacero e ninguém vos libertará. Então veja bem, aqui Deus está declarando: por que o ímpio vai ter na sua boca os meus mandamentos, a minha aliança, se ele não aceita a disciplina? Porque a palavra de Deus, irmãos, ela disciplina, ela corrige, com o intuito de que o homem venha endireitar os seus caminhos. Mas o ímpio professa a fé, porque aqui a palavra foi dirigida num primeiro momento a israelitas que professavam os mandamentos de Deus, tinham a aliança do seu Deus na boca, mas contudo consentiam com o ladrão, com o adúltero, eram caluniadores do seu próprio irmão. E Deus está dizendo: por que você se ocupa de ter a minha palavra na boca e não aceita a correção, não aceita a disciplina? Porventura eu vou me calar diante disso? Não. Irmãos, nós temos que ouvir a palavra de Deus e nos portar da forma que ela exige de nós, porque senão nós seremos igual ao ímpio. Porque o ímpio acha que pelo fato de Deus, em muitos momentos, Deus se calar, o ímpio acha que Deus não vai agir, mas muito pelo contrário. Deus, ele é paciente, porque ele quer que todos os homens conheçam a verdade e se arrependam para que sejam salvos. Mas Deus, irmãos, ele não falha nos seus juízos. E aqui a palavra está dizendo: quem oferece uma confissão me glorificará, e ao homem íntegro mostrarei a salvação de Deus. Ou seja, quem oferece a Deus um sacrifício de louvor, esse sim glorificará a Deus. E qual é esse sacrifício que nós temos que oferecer a Deus? Muito simples. Quando lemos a palavra em Romanos 12, diz: ofereceis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o vosso culto racional. É quando você se entrega a Deus de corpo, alma e espírito e procura servi-lo e agradá-lo de todo o seu coração.
Então, esse é o sacrifício que agrada a Deus, que glorifica a Deus. É uma vida de testemunho, de oração, de conduta na presença do Senhor. E ainda diz a palavra do Senhor: e ao homem íntegro mostrarei a salvação de Deus. Então, irmãos, esta foi a palavra que Deus nos deu neste momento. Eu quero dizer para você que você deve recobrar o ânimo e endireitar os seus caminhos na presença do Senhor, buscando servi-lo de todo o seu coração e sabendo que o seu testemunho de vida pode trazer um impacto muito grande na sociedade. Você pode ser um instrumento em que o nome de Deus é glorificado, ou você pode ser um instrumento em que, ao as pessoas olharem você, elas blasfemarão o nome de Deus. E isso é muito grave. Ou seja, a palavra de Deus diz, na primeira carta do apóstolo João: aquele que diz que está em Cristo deve andar como ele andou. E o Senhor Jesus ainda diz: se vós sois meus amigos, deveis fazer o que eu vos mando. Amém, irmãos? Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo e que essa palavra seja um renovo na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Que a paz de Deus seja com todos. Amém?